Sim, a espiritualidade, gente, nos ensina a cada dia, quando a gente consegue se conectar com a espiritualidade, com tudo que ela nos traz, a gente aprende muito mais do que, assim, do que a gente pensa, né? Então, tudo isso vai muito além do que nós acreditamos, né? E assim, outra coisa também que eu quero dizer, até mesmo para os meus colegas, né? Para quem for terapeuta. Então, assim, gente, para quem não sabe, né? Os grandes terapeutas, as pessoas que começam a trabalhar nessa linha vibracional, nessa linha mais energética, de uma maneira mais natural, terapeutas holísticos e pessoas que trabalham com isso, mas de uma maneira mais natural, de fato, né, com os elementos naturais, com a natureza mesmo, precisam se proteger bastante. Porque a gente está vivendo um mundo, gente, muito perigoso, um mundo muito denso, né? Essa densidade mexe muito com a gente que tem a intuição, a sensibilidade aflorada. Então, nós, terapeutas, caros colegas, né? Nós precisamos nos proteger bastante, tá? Muito, 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 de verdade. E assim, a gente precisa se resguardar muito, né? Porque a força negativa e sombria de tudo que tá rondando nosso planeta, né? Claro, vocês também, né? Pra quem é terapeuta já sabe disso, mas é sempre importante a gente reforçar e continuar despertando aí outras pessoas que podem se tornar novos terapeutas, né? Quem sabe? Tem muita gente que tem o dom para isso e tá adormecido, gente. Então a gente precisa se resguardar, porque essa força, tudo isso que é muito denso, muito negativo, sombrio, seres, né, até digamos, meio que sombrios que estão por trás de muitas coisas aí, tá? Eu não vou adentrar sobre isso, porque isso é um assunto bem profundo. Nem todo mundo está preparado para ouvir determinadas coisas, então quando eu venho aqui trazer algumas coisas para compartilhar com vocês, eu tenho que diluir algumas coisas, eu tenho que filtrar um pouco sobre o que eu falo, porque assim, nem todo mundo está preparado para isso, e muitas vezes as redes sociais não permitem, sabe? Meio que boicotam quando a gente fala alguma coisa de fato que é importante. Então, infelizmente, né, por aqui eu tenho que prestar um pouquinho de atenção com o que eu falo. Gente, tem muitas forças sombrias, né? Então, assim, as sombras, essa força toda, né? Eles querem dominar, né? Geral, grandes massas. É o que nós temos visto aí, né? Nos últimos tempos, pessoas indo contra outras pessoas sem nem conhecer, se confrontando a troco de nada, gente, gratuitamente. É disso que eu falo, tá? Porque as grandes forças aí, sombrias, né? Elas fazem de um tudo para dominar grupos. Por quê? Para que você entenda, tá? Hoje em dia você acha que é mais fácil como? Você tentar manipular, dominar, sabe? Uma sociedade inteira, um mundo inteiro, né? Um país, digamos, inteiro, ou você ir captando grupos, você formar pequenos grupos e você manipular esses pequenos grupos, para que esses pequenos grupos vão tentando manipular outros e por aí vai, né? E é isso que é feito, tá? Só para que vocês entendam um pouquinho, principalmente na questão política, né? Enfim, não vou adentrar sobre esse assunto, como eu falei, né? Mas eu acho que vocês entenderam o que eu quis dizer, né? E tem muito mais, gente. Não é só isso, tá? São muitas outras coisas, as grandes indústrias e tudo, tá? Em tudo isso existe, gente, uma grande manipulação em tantas coisas que vocês nem imaginam. Mas eu tenho que dizer também, né, que as boas vibrações que a gente emana é essencial para transformar essas forças densas, né? Então, gente, quando nós somos pessoas mais espiritualistas, né? Não estou dizendo assim com relação à religião, porque as religiões cristãs já, né, para bem dizer, elas já, quando a gente fala de luz e sombras, já falam, né, começam a falar Deus e diabo e isso, aquilo, sabe? Começa a falar de coisas que eu, sinceramente, hoje eu não concordo muito com essa visão, né? Hoje eu tenho uma visão totalmente diferente de muitas coisas
Então, assim, eu me considero espiritualista porque hoje eu tenho a minha espiritualidade de maneira muito mais liberta, muito mais livre, para mim pensar a minha maneira, para me poder raciocinar, para me poder ter a minha concepção das coisas, né? Porque assim, da forma que eu penso. Porque, gente, eu acredito também em várias forças, em vários panteões, eu acredito em várias divindades, eu acredito em tantas coisas, gente. Então não tem como eu ficar aprisionada a uma crença, né? A uma religião. Então, e tá acontecendo isso com muitas pessoas, tá? Ultimamente. Então, hoje eu sou uma espiritualista, né? Quando a gente quer mais voltado a essa prática, né, espiritualista, e pessoas que gostam de trabalhar com os elementos naturais, terapeutas mesmo, né? Pessoas que trabalham mais em meio a tudo isso. Quando a gente fala assim, por exemplo, se eu viesse aqui e falasse pra vocês, olha, eu também sou reikiana, tá, gente? Então, eu sou formada, né, em mestrado de reiki, sou radiestesista, então eu tenho algumas práticas aí que eu tenho conhecimento, né, que eu sou especializada em algumas áreas. Então, vamos supor, falando, pessoal, eu vou fazer um trabalho com reiki amanhã, tal hora, e assim, quem quiser se conectar, gente, eu não preciso nem estar aqui ao vivo, às vezes é só de falar pra vocês, olha, naquele dia, naquele horário, quem quiser se conecta, né, pode fazer uma oração, ou pode fazer sabe, falar determinada coisa, né, uma afirmação que eu posso deixar também pra gente se conectar na mesma energia. E assim, gente, quanto mais pessoas fizerem isso, sabe, vai formando um círculo maior, né? Ou seja, a gente vai conseguindo abranger muito mais territórios, né? Muito mais, assim, áreas. Embora a gente não esteja junto fisicamente, gente, mas vão formando pontos de luz aonde a gente estiver, né? E aquilo vai se formando um círculo tão grande, mas tão grande de energia, que quem tiver em meio àquele círculo, né, da gente que tá se conectando ali, e for uma pessoa de vibração densa, baixa, vai se sentir incomodado, pode ficar na defensiva, tá? Se ficar até um pouco mais agressivo, por quê? Gente, é que nem bicho enjaulado, né? Os animais, quando eles ficam enjaulados, que eles ficam agressivos, por quê? Na verdade, eles estão com medo. E quando um animal ele tá com medo e é enjaulado, ele vai querer partir para todo tipo de agressividade, que é a maneira dele se safar daquilo ali. E assim ficam as pessoas que estão vibrando bem baixo, tá? Então, como tem acontecido, né? A gente tem visto algumas coisas acontecerem, então é bem isso. Quando as pessoas estão inseguras, quando as pessoas estão com medo, quando as pessoas estão ali com a vibração bem baixa, e algumas coisas boas ao redor ali vão acontecendo, essas pessoas elas vão ficando acuadas, né? Então, gente, só que assim, ao mesmo tempo que elas vão ficando acuadas, essa força, essa vibração positiva vai trabalhando também para transmutação de energia dessas pessoas. Por isso que a gente tem que se fortalecer cada vez mais. Por isso que eu falei dos terapeutas, da gente se fortalecer, entenderam? Então é isso, gente, tá?